Hoje a gente vai mergulhar fundo em uma das histórias mais transformadoras dos evangelhos, a ressurreição de Lázaro. Olá! Vamos refletir num dos maiores milagres que Jesus efetuou, a ressurreição de Lázaro. E essa é uma história, sabe, que vai muito além do milagre em si. Ela fala de amizade, de dor, de fé e, claro, do poder absoluto de Jesus sobre a própria morte. Então, como é que tudo começa? Com um pedido desesperado, né? Lázaro, que era um grande amigo de Jesus, está muito doente. E as irmãs dele, Maria e Marta, mandam um recado tipo, corre pra cá, porque elas confiavam demais nessa amizade e, claro, no poder que só ele tinha. E olha só que interessante a resposta de Jesus. É fascinante mesmo, ele não se desespera. Pelo contrário, ele vira o jogo e diz que aquela doença não era para a morte, não. Era para a glória de Deus. Isso já dá um nó na nossa cabeça, né? Mostra que, às vezes, no meio do caos, tem um propósito maior que a gente simplesmente não consegue ver ali na hora. E é aqui que a história dá uma virada bem inesperada. A notícia é urgente, o amigo tá mal. E o que Jesus faz? Ele espera. É isso mesmo. 2 dias inteiros. Parece estranho, né? Até meio insensível, talvez. Mas essa pausa é crucial para tudo que vai acontecer depois. Essa espera toda nos ensina sobre uma coisa chamada o tempo de Deus. Não é que ele não se importava, longe disso. É uma lição muito profunda sobre confiança. É um convite para a gente acreditar que mesmo quando nossa ansiedade está gritando, vai logo, existe um tempo certo, um plano maior acontecendo por trás dos panos. Ok, passada a espera, Jesus finalmente fala, vamos para a Judéia, para Betânia. E, gente, essa não era uma decisão qualquer, não. Os discípulos na hora já ficam em alerta, lembrando ele do perigo real que era voltar para lá. Afinal, da última vez, tentaram apedrejar ele. Dá para entender totalmente o medo dos discípulos, né? Mas aí vem o Tomé e a resposta dele é de arrepiar. Então vamos nós também para morrer com ele. Que coisa! É uma prova de fé que vai além do medo, além da lógica. É tipo um chamado para seguir em frente, mesmo quando o caminho é arriscado e a gente não entende direito por quê. E então, Jesus chega em Betânia, só que já era tarde demais, pelo menos aos olhos humanos. Lázaro já estava morto e enterrado há 4 dias. Imagina a cena, um clima pesado, de luto, de tristeza. E é nesse cenário que ele encontra Marta, uma mulher de fé, sim, mas com o coração completamente despedaçado. E ali, no meio daquela conversa cheia de dor com a Marta, Jesus solta uma das frases mais poderosas de toda a Bíblia. Presta atenção. Ele não diz que vai trazer a ressurreição. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. É uma mudança total de perspectiva. A morte deixa de ser o fim e se torna uma passagem para quem crê. E logo depois, quando ele vê a Maria e todo mundo chorando junto, a reação de Jesus é tão humana. Ele se abala, ele se comove e chora. Jesus chorou. O menor versículo da Bíblia, mas com um peso, uma profundidade gigantesca. Ele mostra um Deus que não está lá longe, assistindo a nossa dor. Não, ele sente com a gente, é empatia pura. Bom, e agora a gente chega no momento decisivo, o clímax da história. Jesus vai até o túmulo. Era tipo uma caverna, com uma pedra enorme na frente. Dá pra sentir a tensão no ar, né? Todo mundo olhando, de olho arregalado, sem fazer a menor ideia do que ia acontecer. E o milagre acontece em 4 atos. Primeiro, a ordem que desafia qualquer lógica. Tirem a pedra. Depois, uma oração, mas não de pedido, de gratidão, mostrando aquela conexão total com o Pai. Aí vem o chamado, com uma voz que rasga o silêncio e a morte. Lázaro, vem para fora. E então, o impossível. Lázaro, que estava morto há 4 dias, sai do túmulo, vivo. E essa é a grande sacada aqui, sabe? O poder da palavra. A voz de Jesus não só fala, ela cria, ela transforma a realidade. E pensa comigo, a mesma voz, a mesma autoridade que chamou Lázaro de volta da morte, também tem o poder de transformar vidas, de trazer vida nova hoje. Claro que um negócio desses tão inacreditável não ia passar batido. Mas o interessante é que a reação de quem viu tudo aquilo não foi uma só. Não mesmo. Diante do mesmíssimo milagre, as pessoas reagiram de formas totalmente opostas. A gente vê essa divisão bem clara.
De um lado, a galera que viu o impossível acontecer e simplesmente creu. A fé brotou ali, na hora. Mas do outro lado, teve gente que ficou com medo, desconfiada e correu direto para os fariseus para contar tudo, o que só aumentou a conspiração contra Jesus. É impressionante como a mesma obra pode gerar tanto fé quanto oposição, né? E no fim das contas, a história de Lázaro deixa a gente com essa pergunta no ar. Aquela mesma voz que tirou Lázaro do túmulo, ela continua ecoando hoje, oferecendo vida nova, oferecendo ressurreição. E a questão que fica é: onde é que a gente encontra essa esperança e essa vida na nossa própria jornada?